Olá, muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Balanço Geral e já com ele, né, o fundador do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação, ex-deputado estadual por vários mandatos, ex-prefeito de Santa Helena, né, e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Além de outros cargos que assumiu como secretário de Governo de Estado, conselheiro Jorge Pavão também foi secretário de Administração em São Luís. Conselheiro, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui nos nossos estúdios, né? Desde a época da implantação do sistema digital, é a segunda vez que o senhor vem aqui nos nossos estúdios. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Nelson, boa tarde, telespectadores do TV Rio Turiaçu. É um prazer muito grande voltar aqui hoje para conversar com você e, consequentemente, com toda a população helenense. Conselheiro, nós estamos aqui no final do mês de dezembro, né? Natal se aproximando, 2022 também se aproximando aí. Né? Antes de entrarmos aqui no tema que a gente vai falar, e a gente sabe que nós temos as comemorações de Natal, né? De Réveillon, e eu sempre costumo dizer que hoje, neste ano a gente não tem que comemorar muito, né? Pelas perdas de vidas que nós tivemos pela Covid-19, que passou de 500 mil de pessoas. E foi sempre uma preocupação sua, essa questão da Covid. Então, todas as vezes que a gente conversava, que o senhor se pronunciava, sempre pela questão da ciência, os cuidados redobrados. E vale, nesse momento, aqui agora que nós estamos conversando, começando a nossa entrevista, fazer uma reflexão por esse momento que a nossa população, no caso, a minha geração passou, a nossa geração passou aqui, a pandemia de um poder mais avassalador, né? Pois é, Nelson, olha, desde março de 2020, que nós, pessoas que habitamos este mundo, né, estamos vivendo este grande dilema, né, de um vírus que apareceu na China e que se disseminou para o mundo todo e que ninguém sabia ou não sabe até hoje realmente como combatê-lo totalmente. O que a medicina fez, e com muita propriedade dentro de um curto espaço de tempo, foi elaborar as vacinas, né, que sem dúvida alguma protegem, aquilo de melhor que nós temos para proteger contra a doença, mas, no entanto, até hoje não se descobriu um medicamento que possa curar essa doença depois que a gente já está acometido dela, né? Então, desde essa época, nós vivemos uma turbulência muito grande e o nervosismo, com certeza, tomou conta de muita gente, dentre eles eu, que desde essa época vivo constantemente me protegendo. Graças a Deus nunca fui acometido da doença, né? E eu acho que uma das razões de eu não ter sido justamente foi em razão de eu me proteger o máximo, usando máscara quase todo o tempo, né? Não participando de aglomerações, evito o máximo participar de aglomerações. Então, além da higienização das mãos constantemente e também da vacina, que eu já tomei a terceira dose. E quantas vacinas surgirem aí que disserem que vai nos proteger mais, eu estarei pronto para tomar. Então, na realidade, nós não temos muito o que comemorar, como você disse, em razão de várias pessoas, amigas, e da população em geral mesmo, que não teve a sorte que eu tive e que outros tiveram e perderam a vida, né? Então, nós só temos nesse momento fazer uma reflexão e dizer de que a pandemia não acabou mesmo e que nós continuemos nos protegendo da melhor forma possível, daquilo que nós tivermos de melhor nas mãos, para evitar que realmente ela possa voltar com toda aquela força que já aconteceu durante esse período.
Muito bem, eu converso com o conselheiro Jorge Pavão. Conselheiro, agora a gente vai começar aqui com o tema, né, que a gente vai abordar aqui, que é o principal tema aqui do nosso programa, da sua entrevista de hoje. Foi a criação dos novos municípios, né, que foi um marco na história da política do Maranhão e que mudou realmente a vida de muita gente, de todos esses municípios que foram criados. Entre eles, principalmente, os três, principalmente, que o senhor foi, na declaração aqui, diz o seguinte: declaro para todos os efeitos legais que, em busca a realização aqui aos arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, foi localizado o projeto de lei de número 034/92, de autoria do ex-deputado João Jorge Jix Pavão, que deu origem à Lei 5.385, de 26 de fevereiro de 1992, autorizando a realização de plebiscito para a criação do município de Turilândia. Diretamente o município de Turilândia e também o município de Nova Olinda e Central do Maranhão, que foram os principais desse projeto que o senhor realmente foi de autoria sua, foram documentos enviados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. E falar hoje realmente da criação desses municípios, na data praticamente do aniversário dessa cidade, não só dessas três, mas das outras, é um marco, né? Porque foi realmente na sua história política, foi um dos passos mais importantes da sua história como político do Maranhão, como deputado, né? Nelson Costa, olha, eu, pela idade que tenho, vou ter 70 anos, agora dia 3 de novembro, então tenho muita história para contar, né? E nunca vou deixar de contar as histórias da minha vida. Eu costumo dizer que fui uma pessoa que sempre procurei olhar para frente. E isso deve ter sido uma das razões de que eu fui um homem muito vitorioso em toda a minha vida, né? Principalmente nas eleições que disputei, 4 de deputado, uma de prefeito, uma de vice-prefeito, e em todas eu fui vitorioso. Mas também na parte familiar, e assim, sucessivamente eu sou um homem vitorioso, sou um homem feliz. Então, uma das razões, eu digo sempre, é porque eu sempre visei a olhar para frente, esquecer as picuinhas que existem, muitas, principalmente na atividade política, e procurar fazer aquilo que seria melhor para a comunidade de uma forma geral. Quando eu assumi a Assembleia, em 1987, existiam quatro leis de criação do município, 4 projetos de criação do município aprovados, para fazer, faltando apenas fazer o plebiscito, que era a criação dos municípios de Santa Luzia do Paruá, desmembrando de Turiaçu, Zé Doca, desmembrando de Monção, Arame, desmembrando de Grajaú, e Miranda do Norte, desmembrando de Itapecuru. Isso depois de muitos e muitos anos que não se criava um município no estado. Então, quando eu assumi, justamente, estava lá esses projetos já aprovados, apenas dependendo de uma decisão política do governo e do Tribunal Regional Eleitoral para marcar o plebiscito, e aí, depois do plebiscito ser aprovado, transformaram esses povoados em municípios. E nessa época, na eleição de 86, eu fui apoiado pelo ex-deputado Emetério Eba, lá na cidade de Nova Olinda, que nessa época era um povoado de Turiaçu, como Santa Luzia também era, como Turilândia também era. E foi um dos primeiros problemas que eu encontrei para resolver, foi porque a população de Nova Olinda, em sua grande parte, não aceitava que o município criado na BR fosse Santa Luzia do Paruá. Achava que devia ser Nova Olinda.
porque a Nova Olinda é distante de 30 quilômetros de Santa Luzia do Paruá, e a parte do povoado tinha maior população, maior eleitorado do que Santa Luzia. Então ficou aquela disputa muito grande. E queriam que a gente oficializasse, assim, uma reação no plebiscito para não aprovar o plebiscito de Santa Luzia do Paruá, a criação de Santa Luzia do Paruá. Porque precisava ter 50% dos eleitores aptos a votar, mais um. E eu fui contra. Nessa época já era deputado, representante já da região de Nova Olinda. Fui contra isto e mostrando sempre para as lideranças lá que esse não era o melhor caminho. Que isso só iria dificultar mais ainda qualquer movimento em benefício daquela região. Que eu não podia conceber realmente que Turilândia, Santa Luzia do Paruá, Presidente Médici, Nova Olinda, fosse administrado pela autoridade de Turiaçu, que estava distante a 200 quilômetros de lá. Então, que a criação de um município na BR já era um grande avanço para que as coisas melhorassem para aquela população de lá. E lá o Emetério, que era a nossa liderança lá, que me apoiava, concordou conosco nisso aí, né? E fizemos várias reuniões e conseguimos contornar essa situação, tanto assim que houve a criação, nessa época, de todos esses 4 municípios, incluindo Santa Luzia do Paruá. E me comprometi que ia lutar para que a gente, no futuro, logo depois, criasse o município de Nova Olinda. Então, aprovou-se a criação de Santa Luzia do Paruá, veio aí a escolha do administrador, que existia a figura do administrador, até que tivesse nova eleição. Outro problema também, porque os políticos de Santa Luzia queriam que fosse indicado lá os de lá, e os de Nova Olinda também queriam que fosse daqui. Mas o governador da época, que era apoiado pelo presidente Sarney e pelo deputado Sarney Filho, né, que nós fazíamos parte só de um grupo, designaram o coronel Riode Ayub Jorge, que era um político experiente do estado do Maranhão, como administrador de lá. O Riode implantou o município e apoiou para candidato a prefeito daí a 2 anos, justamente o Emetério Eba. Então, foi uma coisa assim que tudo deu certo. Isso, no caso, em Santa Luzia. Santa Luzia do Paruá, exatamente. O Emetério foi o primeiro prefeito de Santa Luzia do Paruá, eleito, né? Fez uma grande administração. E, logo após, veio a nova Constituinte, que deu oportunidade para que nós criássemos os outros municípios do estado do Maranhão. E aí veio a minha luta para a criação do município de Nova Olinda, também. E que, como todo mundo sabe, foi criado Nova Olinda, né, nessa época. E o Emetério, depois que se transferiu para Nova Olinda, aliás, ele já sempre era de Nova Olinda mesmo, mas fixou em Nova Olinda e tem sido um político que já realizou várias administrações para o município de Nova Olinda. Pô, bem, então isso é só para mostrar de que o político, ele tem que ter uma posição, tá? Porque você fazer as coisas para agradar uma pessoa é uma coisa, mas para agradar muitos ou vários, você tem que ter uma posição. E essa posição, às vezes, desagrada muitos, mas você tem que procurar fazer sempre aquilo que for melhor para a população em geral. Então, foi isso que eu fiz, sobre Nova Olinda. Pô, bem, e quando veio a oportunidade para criarmos um município, vários municípios do Maranhão, e eu me foquei justamente nos 3 que eu tinha compromissos durante a minha campanha, né? O senhor militava nesses povoados? Militava nesses povoados, exatamente. A Nova Olinda, como eu já falei, essa história toda. A Central do Maranhão, eu tinha lá o senhor Benito Barros, que era uma liderança que tinha sido vice-prefeito de Mirinzal,
tinha o Ageno Almeida, que era o prefeito de Mirizal, que tinha me apoiado e que sempre lutavam também pela emancipação daquele povoado para se tornar município. E o Turilândia, para mim, era como se fosse aqui a própria Santa Helena, né? Era um bairro de Santa Helena, poderia se dizer. Então eu tinha um interesse muito grande, porque vários amigos meus moravam em Turilândia, moravam na região de Pilões, que eram realmente o povoado antigo. Então eu me foquei justamente em cima desses 3 povoados, né, para se tornar município, e não foi fácil, porque tivemos vários entraves, inclusive teve um deputado federal da época, aí do Maranhão, que conseguiu derrubar a criação dos municípios no Supremo Tribunal Federal. E eu fui o autor, né, justamente, de uma emenda constitucional na Assembleia para mudar toda a sistemática de criação dos municípios para que nós pudéssemos enquadrar justamente aqueles pequenos municípios, mas que tinham necessidade de se transformar em municípios autônomos, né? Dentre esses, Turilândia. Turilândia chegou a cair várias vezes, né? Antes de ter a posição definitiva, eles tiravam Turilândia porque achavam que era pequeno, porque os Pilões realmente eram pequenos, mas eu demonstrava para eles que a região era uma região grande e rica, e que era completamente abandonada pelo poder central de Turiaçu, até pela distância que existia entre o Pilões e Turiaçu, cerca de 100 quilômetros, 100 quilômetros, né? Mas Deus me ajudou, né? E muitos amigos também, que a gente conseguiu incluir dentre aqueles que ficaram, né? E conseguimos aprovar, e hoje se transformou em um grande município aqui na região da Baixada Maranhense. Conselheiro, naquela época, quantos municípios foram criados junto com Turilândia? E também, como é que o senhor vê hoje, depois de todo esse esforço, de todo esse projeto de lei, né, que o senhor já falou, que foi até para o Supremo Tribunal Federal, mas o senhor conseguiram reverter essa situação, como o senhor vê hoje essas cidades, principalmente Turilândia, que aqui mais próximo daqui da gente, a gente se refere a Turilândia como uma cidade, um município que hoje, dali, se criaram novos políticos, se criaram já pessoas formadas também, doutores de lá, advogados, que tem também uma cidade onde tem a sua renda própria, onde tem os seus tributos próprios, né? Como é que o senhor vê essa realidade hoje, desse município, como já falei, que me refiro aqui a Turilândia mais perto, vamos só um pouco os outros para lá, de todos esses acontecimentos e de tudo isso que aconteceu com a criação do município? Nelson, eu acredito que todos eles progrediram, que todos os municípios criados, que foram cerca de 80, todos tiveram benefícios com a sua emancipação política. E só para exemplificar aqui os 3 que você disse, eu não sei se você conheceu Pilões. Conheci muito. Nós temos até umas imagens. Aí me traz aí, José. Eu não sei se você conheceu. Alguma imagem lá do Pilões, não deu para pegar aquelas imagens dos Pilões que eu pedi? Ah, sim. Mas bem. Hoje você conhece Turilândia. Mas eu conheci, entendeu? Até porque, quando meu pai era vivo, que era um comerciante aqui de Santa Helena, ele tinha vários fornecedores de babaçu que moravam na região que hoje é Turilândia e que era Turiaçu. Como ele tinha o senhor Ricardino Pires, no Iguamã, Benedito Pires, no Iguamã, André Nunes, no Guajará, tinha o Sebastião Silva, na Manga, Zé Brito, na Manga, né? Aqui tinha um fiscal de renda em Turilândia, chamado Dionísio, que era de Turiaçu, que fazia despacho do babaçu que o papai comprava. Papai tinha depósito de babaçu lá no Porto da Manga, que é no município de Santa Helena, de Turiaçu, hoje é Turilândia. Bem, então a gente tinha assim, uma ligação muito grande, apesar de não ser de lá, com esse povoado, né? E os Pilões, então, muito mais ainda. E aí a gente passou realmente a achar que ali precisava de um dedo de alguém, né? Do dedo de alguém que tivesse força
para tirar aquela população daquela situação que se encontrava. E quando eu comecei na minha vida política, propriamente dito, né, candidato a vice-prefeito e depois prefeito, que tive apoio lá de várias lideranças, como o Teodoro Costa, o pai dele, Tiago Costa, o Raimundo Fidelis, né, e muitos outros amigos que me falha a memória neste momento aqui, eu via aquele sofrimento, porque o que a gente podia fazer por eles lá eram umas questões mais pessoais, era atender os pedidos mais pessoais, mas aquilo que dependia realmente do esforço para atender a população de uma forma geral, a gente não tinha a lei do nosso lado, porque não podia contabilizar nada para lá. Então, isto tudo fazia com que eu pensasse sempre de que um dia aquilo tinha que mudar. E graças a Deus que foi eu que tive a sorte, né, e a oportunidade de fazer isso mudar. Então eu fico feliz de ver que hoje é uma outra realidade. Turilândia é uma cidade progressista, os prefeitos que passaram por lá, cada um fizeram a sua parte, né, fizeram a sua parte, e que tem despontado aí hoje como um dos municípios mais progressistas aqui da região e até do estado do Maranhão. Então isso me traz muita felicidade, muita alegria. Recordando um pouco Pilões, eu lembro de um comício que teve em frente ao Clube Santa Luzia. Vitinho era candidato a prefeito em Turiaçu. E o senhor era candidato a deputado, né? E teve esse comício lá com o senhor Raimundo Fidelis também. E o senhor militava mesmo lá em Turiaçu, com amizade com o senhor Valdenor Rabelo, que foi um grande parceiro seu também na época. A gente tem essas recordações, né? Como na região do Bacuri, que nós tivemos lá também, com o senhor João Petros Filho, que foi uma grande liderança lá também. O senhor militava nessa região toda, né? Tanto é que, eu tenho nos arquivos também que me mandaram, muitas cidades onde o senhor foi bem votado, né? E em Santa Helena, quando o senhor foi votado naquela época, foi histórica, né? Até hoje é uma marca histórica para um deputado do município de Santa Helena, no caso. Tem uma votação daquela que teve, né? Com 6 mil votos, praticamente. Sim. Sim. Pois é, conselheiro. Então, é um marco muito importante. O senhor considera esse feito da criação do município de Turilândia, de um projeto de autoria sua, uma das coisas mais importantes da sua história como político? Olha, eu acho que foi uma das mais importantes. Mas eu também trouxe outros benefícios importantes aqui para a região, né? Para as outras também, mas eu vou me ater mais à nossa região aqui, e que às vezes muita gente não se lembra mais, né? Outros porque já faz tanto, muitos porque faz muito tempo, outros porque não querem mesmo. Eu vi aqui, que você fez um anúncio aí de que eu iria dar essa entrevista, e teve um amigo aqui que botou para mim a cópia do anúncio pelo WhatsApp e disse assim, e você dizia que ia falar sobre a criação do município de Turilândia, aí ele disse, é bom mesmo, porque tem muita gente que não sabe disso. Pois é, tem muita gente que não sabe, porque na realidade não faz muito tempo, e outros porque não querem, né? Não gostam muito de falar as coisas boas que acontecem. Gostam muito de reclamar. Então, mas eu também, uma das grandes coisas que eu fiz aqui, Nelson Costa, foi interceder junto ao presidente José Sarney, naquela época, o asfaltamento da estrada de Pinheiro a Santa Helena, né? Pela construção da ponte aqui sobre o rio Turiaçu, né? Pela instalação da agência do Banco do Brasil aqui em Santa Helena. Isso foram fatos, assim, para aquela época, inéditos para uma cidade pequena como era Santa Helena naquela época, né? Hoje mesmo, eu passando aqui, indo ali para a propriedade que eu tenho aqui no município de Turilândia, e eu via o movimento, trânsito congestionado aqui na Avenida Duque de Caxias. E o meu motorista, que não é daqui, disse assim, mas por que não escolheram outra rua para passar essa estrada aqui? Eu digo, olha, pois eu, há 50 anos atrás,
Quando iam construir essa ponte aqui, né, era o meu projeto, era esse. Tirar a passagem da estrada de dentro da cidade de Santa Helena. Quando chegasse na rodoviária, fazer um rodeio ali pela antiga estrada da Manga, que chamava, que faziam travessia de gado, né, para não passar dentro da cidade. Mas fui voto vencido. O prefeito da época aqui, com os vereadores, reuniram um abaixo-assinado que, e por unanimidade, mandaram para mim e para as autoridades todas, dizendo que não aceitavam, que tinha que ser dentro da cidade. Então, meu amigo, eu já pensava justamente nisso, num futuro, sabia que isso aqui ia explodir, né? Que isso aqui ia ser um movimento fora do comum, que ia fugir aos nossos controles. Quer dizer, hoje você não tem mais como mudar, né? Porque a ponte está ali, né? As casas foram construídas, os prédios grandes foram construídos, tudo à margem da Avenida Duque de Caxias. Então, não tem mais como aumentar nada. Então, isso foi, para mim, foi também uma obra extraordinária. Como eu sempre digo, gente, o José Sarney foi o maior governador que nós tivemos para o Maranhão e principalmente para a nossa região. Porque aqui, ele que fez a primeira estrada em Pissarrada, de Pinheiro a Santa Helena. Ele que colocou aqui a energia hidrelétrica de Boa Esperança na época aqui em Santa Helena. Ele que criou o primeiro ginásio bandeirante aqui de Santa Helena, que nessa época nós tínhamos que sair daqui, tudo como eu fui um deles, sair daqui quando concluiu o antigo ginásio, o antigo primário, para Pinheiro, porque aqui não tinha ginásio. Aí eu vejo muita gente dizer assim, Sarney nunca fez nada pelo Maranhão, Pavão nunca fez nada pelo Maranhão. Isso aí a gente fica triste e faz com que, nas oportunidades que se tem, a gente relembre, né, que talvez isso aí vai ajudar as pessoas a tomar conhecimento e talvez fazer uma reflexão de que aquilo que eles dizem não é aquilo que realmente aconteceu. Mas, como eu te falei, o município de Turilândia foi também um dos grandes feitos da minha vida política, né? E eu fico feliz de ver que hoje está sendo reconhecido isso pela população. Muito bem, conselheiro, nós separamos algumas fotos, né? Depois a gente vai falar sobre a homenagem que o senhor vai receber em Turilândia. Se você puder me trazer, José, algumas fotos aí que a gente colocou aqui. Essa foto aí está o senhor, ali Raimundo Fidel, eu conheci, Josimar Moraes bem no canto, lá em cima Teodoro, ali acima do Zé Sarney, bem do lado aqui é Sebastião Torres. Em que período foi essa foto? O senhor estava assumindo em que cargo na época e o Sarney? Essa época aí, Nelson, eu era prefeito aqui de Santa Helena, né? Fui prefeito aqui no período de 77 a 83. Fui 6 anos esse tempo o mandato de prefeito, não tinha reeleição. E o Josimar era vereador, o Raimundo Fidelis era vereador, o doutor Torres, que eu não estou vendo ele ali, mas ele estava nessa foto, também era vereador, o Teodoro Costa, que estou vendo bem ali, era vereador, o Zequinha do Alibe era vereador, né? E o Zé Sarney era senador, né? Foi quando ele completou 50 anos e foi comemorado aqui na cidade de Pinheiro, e nós fomos daqui, uma comitiva de helenenses, para prestar homenagem lá ao senador daquela época e ex-presidente José Sarney. Muito bem, mais uma foto aí, Josias. Aqui, muito bem. Essa aqui, aquele ali era o governador da época, Luiz Rocha. Exatamente. Esse aí foi já na eleição, na minha sucessão de prefeito aqui de Santa Helena, né? Que eu apoiei a eleição de prefeito, era casada com a eleição de governador, foi no ano de 82, e eu apoiava o Sebastião Torres como candidato a prefeito de Santa Helena, que não foi eleito, né? E apoiei o governador Luiz Rocha, que tinha sido nosso deputado federal aqui já por 2 eleições e que, graças a Deus, foi eleito governador. Outra foto, Cesaia. Vamos lá, então.
Essa aqui, em que momento foi esse aí da história? Essa foto aí foi quando eu assumi o Tribunal de Contas do Estado, né? Justamente no ano de 2000. E ali ao meu lado estava o presidente da época do tribunal, o conselheiro Nonato Lago. Então foi nessa época essa foto aí. Muito bem, tem mais uma, Zezaías. Seu Jorge, essas camisas, elas me enviaram, né? E essa camisa aí, o senhor era prefeito da época, era na época do carnaval, né? O senhor usava, ali tinha o pavão, né? Com toda a sua beleza. Fale um pouco dessa história dessas camisas. Era um bloco carnavalesco da época? Não, quando a gente assumiu aqui a prefeitura, aí existia os pequenos blocos carnavalescos aqui, e escola de samba, o bloco chamava o Bloco do Pedro Orelha, o Bloco do Lourenço Pinto, tinha um bloco do Iguamã, que vinha para cá também, dos Pilões também. Era só isso que tinha, e algumas festas de clubes, como por exemplo do antigo Xangrilo, chamava Xangrilo. E aí já tinha a boate do Zé Maria, que era a boate Roland, que se chamava também, além da festa na Associação em Queimadas. Então, como não tinha nenhum carnaval assim, organizado, com bandas, com nada aqui, né? E eu achei por bem mandar confeccionar essas camisas, né? Essas camisas aí para distribuir para a população na época, para todo mundo que quisesse ir brincar onde achasse conveniente, fosse brincar. E aí, esse slogan ali foi eu que criei, que quem trabalha, Deus ajuda. Né? Essa foi em que ano foi essa aqui? Isso aí, não sei, foi nesse período de 77 a 82. Porque nós temos outra camisa aí de 86, e essa aqui, ó. Essa aí já foi quando eu era candidato a deputado, né? Antes de oficializar a campanha, né? Não podia se inscrever ainda o cargo que ia disputar, tendo em vista que poderia ser considerado uma propaganda antecipada, né? E eu resolvi mandar fazer essas camisas apenas para o eleitor colocar na cabeça dele, né? Que 86 o pavão ia ser alguma coisa, né? Então também foi por essa razão que eu mandei confeccionar essas camisas. Agora, vamos trazer a documentação para a gente mostrar rápido, que o Conselho também tem uma vasta programação para hoje. Me mostrem primeiramente a declaração, né? Que foi enviada pela Assembleia Legislativa, que eu te mandei aqueles documentos. Que foi enviada para a gente, que eu te mandei para o teu WhatsApp, não deu para capturar não, essas aí também, então, muito bem, então tá aí, se der para você olhar, mas está lá no seu WhatsApp, né, que está toda a documentação sobre a criação desses municípios. Conselheiro, dia 28 agora, né, o aniversário da cidade de Turilândia, completa 27 anos de emancipação política. E o senhor vai ser homenageado, né? Depois de todo esse tempo, vai receber o título de cidadão turilandense. Como é viver esse momento? Olha, Nelson, como eu disse, a gente ter o reconhecimento em vida daquilo que se fez é bem melhor do que ser reconhecido depois de morto, né? Que geralmente acontece, não sei, fulano morreu, era tão bonzinho, ele fez isso, ele fez aquilo. Então é bem melhor você estar vivo, em plenas faculdades mentais, né, como eu estou, graças a Deus, né, e receber o convite da Câmara Municipal e do prefeito Paulo Curió, de Turilândia, né, para receber essas homenagens. Muita gente, às vezes, me pergunta, Pavão, por que tu nunca foste um deputado muito bem votado em Turilândia, já que você foi o criador do município, né? Eu disse, olha, essa resposta não sou eu que posso dar. Aí seria a população de lá, ou talvez as lideranças políticas de lá que poderiam dar essa resposta. Mas eu, quando fiz o que fiz, o projeto para criar, eu, sinceramente, não pensei em votos. Pensei em levar para os meus conterrâneos aí da Baixada, e somente de Turilândia, amigos e correligionários, a oportunidade de ter uma vida melhor, né? Isso eu tenho certeza que cumpri com o meu papel. E, graças a Deus, todas as eleições que disputei, venci,
com muitos votos em Turilândia ou com poucos votos em Turilândia, né? E sou eternamente agradecido por tudo que me fizeram, tanto Turilândia como todos os outros municípios que votaram sempre em mim. Eu não sou daqueles políticos que depois que encerra a carreira fica falando mal da profissão, né? Falando mal dos políticos e dizendo que político não presta. Eu acho que é através da política que você tem a oportunidade de ajudar a maior parte da população. Então, eu só tenho que agradecer a todos por tudo aquilo que me ajudaram a ser até hoje, né? Claro que eu fiz a minha parte, porque vários políticos que começaram na minha época ficaram no meio do caminho. E muitos que começaram depois de mim, me criticando, achando que tudo que eu fazia eu era errado, que eu era isso, que eu era aquilo, também não tiveram vida longa. Ficaram tudo pelo caminho também. Tá? E eu estou aqui, vivo, bulindo, contando a minha história e recebendo as homenagens como essa que eu vou receber agora no dia 28. Então eu estou muito feliz. O que o senhor diria hoje para os políticos da atualidade, principalmente os que estão no poder? O seu filho é vice-prefeito, né, aqui da cidade de Santa Helena, sua esposa foi prefeita. Qual a experiência que o senhor tem da história da política do Maranhão, de tudo que a gente já falou aqui, que se a gente for falar é um mês, para a gente falar realmente de tudo que o senhor passou na história, de uma carreira muito bonita na história da política, com a sua parcela de contribuição em vários aspectos para o crescimento do Maranhão. O que o senhor dizia para os políticos da atualidade hoje, conselheiro? Qual a idade que o senhor está já? É muito difícil você dar conselho, porque a política mudou muito, né? A política mudou muito, a pessoa naquela época era outra forma de fazer política, o eleitor era menos exigente do que hoje, né? Até porque hoje ele está muito mais preparado para cobrar, né? Naquele tempo não tinha nada, porque não tínhamos aqui, nessa época, quando eu entrei na prefeitura, você não tinha juiz de direito, não tinha promotor, não existia nem hospital, tudo tinha que ser fora daqui, então era uma coisa totalmente diferente, né? Então as cobranças hoje são bem maiores. E se as cobranças são maiores, é claro que o administrador, os políticos, tem que se desdobrar muito mais para atender essa população. Então, eu podia dizer de mais direto, é que eles não prometessem aquilo que não pudessem cumprir, né? Sempre prometendo aquilo que pudessem cumprir, né? E que fizesse uma administração com responsabilidade. Hoje tem muito mais recursos do que na época que eu fui prefeito, mas tem muito mais problemas também, muito mais despesas para realizar do que naquela época. Então, se nós formos fazer uma comparação entre o que era naquela época e hoje, talvez naquela época estava até melhor para o prefeito como eu fui, né? Hoje a vida é muito mais atribulada de um administrador. Então, em razão disto, ele tem que sentar o pé no chão, tomar as atitudes certas, nos momentos certos, né? Às vezes deixando o coração de lado, né? E cumprir com aquilo realmente que prometeu durante a sua campanha política. Feito isso, eu acho que ele um dia vai ter o reconhecimento do seu eleitorado e da população de sua terra. Eu sou mais novo que o senhor, estou com 50 anos, mas desde quando me entendi, eu sempre ouvi falar que o senhor é um homem de palavra, né? Não prometia o que não podia cumprir. Isso aí ficou marcado, né, na sua personalidade como cidadão e como político, né? O senhor nunca prometeu o que não podia cumprir. Nelson, isso aí me custou caro, né, manter essa minha posição, né? Porque
Foram 50 anos de vida pública, né, de atividade política, mais 20 de Tribunal de Contas, e graças a Deus eu tenho mantido essa minha palavra. Mas isso é o que eu digo, a gente tem que ser duro, às vezes, para poder manter essa posição. Porque muita gente acha que dizer não é sinônimo de ser ruim, de não prestar. Eu acho que a maior parte, quando se diz não, é porque não se pode fazer. É melhor dizer que não se pode fazer do que prometer e não fazer. E passar por mentiroso. Então, essa é uma posição que, graças a Deus, eu consegui manter até hoje. Se Deus quiser, eu vou conseguir manter até o último dia da minha vida, e que passo para a minha família também, que siga essa minha posição. Que só fazendo isso já estão me satisfazendo muito o meu ego e a minha satisfação. Conselheiro, a gente sabe que o senhor não é mais candidato, deixou a política de lado, né, mas a sua família continua. O que o Maranhão, principalmente Santa Helena, e aqui a nossa cidade vizinha que está aniversariando, pode esperar do homem, do ex-deputado, eu digo assim, nem falo do conselheiro, mas do cidadão Jorge Pavão? Eu pergunto em que ponto assim você quer dizer? Em todos os sentidos, no caso. Olha, Nelson, eu digo sempre que eu deixei de ser político, mas não deixei de ser helenense, né? E principalmente um homem que deu tudo de si pela população. Então, vou continuar até o último dia da minha vida a ajudar aqueles que me procurarem e que eu possa realmente ajudar, né? Vou sempre usar os meus prestígios, as minhas amizades políticas, isso para qualquer cidadão ou para qualquer autoridade aqui da região, para resolver os problemas que esses municípios atravessam. Isso aí eu não vou deixar de fazer, né? Não fere em momento algum isso a minha função de conselheiro do Tribunal de Contas, porque antes de eu ser conselheiro do Tribunal de Contas, eu sou um cidadão, né, que ama a sua terra, ama a sua região e tem um compromisso com a população de uma forma geral. E tem uma folha de serviço fechada em todo o estado, né? Isso aqui é o mais importante. Conselheiro, Natal está chegando, né? Final de ano chegando, a gente até falou que não temos muito o que comemorar, mas o senhor sempre, em nome da sua família, da dona Helena, da Ana Helena, do João, de todos os seus amigos correligionários, o senhor sempre, né, deixa uma palavra para esse período, um momento muito importante, né? Sim, Nelson, realmente, o Natal é uma festa importante, né? A festa mais importante que nós temos no calendário cristão, né? E eu quero, então, aproveitar realmente para desejar a todos os maranhenses aqui da região da Baixada Maranhense, especialmente a região aqui, aos municípios, a população de Santa Helena e de Turilândia, né? Desejar um Natal venturoso, cheio de muita paz, de muito amor, e desejar também um ano de 2022 cheio de prosperidade e que, se Deus quiser, a gente possa também ficar livre de uma vez por todas dessa pandemia que tem dizimado a nossa população. Então, isso para mim será motivo de grande satisfação se nós conseguirmos vencer todos esses obstáculos. Então, no mais, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, né? Dizer de que no dia 28 estarei lá em Turilândia atendendo o chamamento lá da Câmara e do Prefeito para participar dessas solenidades, convidar todos aqueles que quiserem nos acompanhar até lá, que será um motivo de muita satisfação, muita felicidade para mim, porque isso vai, com certeza completar essa minha felicidade. Conselheiro, muito obrigado pelo convite, né, que nós fizemos, o senhor ter aceitado para vir aqui no nosso programa. Que Deus ilumine sempre o senhor.
continue sempre sendo essa pessoa vitoriosa de palavra também, e que Deus lhe dê também muita saúde. É o que a gente pode desejar nos dias de hoje. Tá, Deus abençoe todos. Muito obrigado e boa tarde a todos.